Dois, três, valendo. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast. Eu me chamo Luiz Rafaela e hoje vamos falar um pouco sobre migrações, que corresponde à mobilidade espacial da população. Migrar é trocar de país, de estado, região ou até domicílio. O ato de migrar faz do indivíduo um emigrante ou um imigrante. Hoje estou aqui com dois convidados que podem falar um pouco mais a fundo sobre isso. Paulo Lima e Maicon Santana. É com você, Maicon. Olá, Luiz. Obrigado pelo convite. Eu vou falar sobre as migrações nacionais, que por ocasião elas ocorrem por diferentes fatores, sendo desencadeada por motivos religiosos, culturais, ambientais, políticos e econômicos. No Brasil, os fatores responsáveis pelas correntes migratórias no país existem mais nas áreas industrializadas, sendo, portanto, mais atrativas para a população, e, no entanto, parte dos imigrantes não conseguem se inserir no mercado de trabalho por não possuírem mão de obra qualificada com as quais não conseguem atender o mercado. Cada instante que passa torna-se mais exigente e mais competitivo. Esse processo faz com que muitos deles passem por diversas dificuldades nos grandes centros urbanos. E também há consequências que elas são negativas para os migrantes nacionais, pois o lugar destinado sofre inchaço populacional e, com isso, os muitos não possuem qualidade nos serviços sociais e existem desigualdades nas moradias, tendo como exemplos as favelas, que são alvos de inferioridade perante a alta classe social, e também por sofrerem xenofobia devido ao modo de se expressar ser diferente das pessoas oriundas desse local. Também, por outro lado, possuem as vantagens que pode proporcionar as melhores qualidades de vida para esses migrantes que recorreram a esse meio. Também a variedade cultural e étnica seria diferente, dentre outras vantagens. Encerro a minha fala. Obrigada, Maicon. Paulo, agora é com você. Bom, meu nome é Paulo, como o Luiz falou. Eu gostaria de agradecer o convite primeiramente por estar aqui nesse debate. E eu vou falar um pouco sobre a migração internacional. A migração internacional consiste na mudança de moradia com destino a outro país, como o próprio nome já diz. Essa ocorrência vem sendo promovida muito ao longo de muitos anos e nas últimas décadas. Em um exemplo negativo, cita-se a forçada de africanos a irem realizar trabalhos escravos em outros continentes. Por que a migração ocorre? A migração internacional pode ser desencadeada por diversos fatores, em consequência de desastres ambientais, guerras, perseguições políticas, étnicas ou culturais. E a principal causa é a econômica, onde o migrante vai em busca de trabalho e de melhores condições de vida em países desenvolvidos, visando a obtenção de emprego. Quais são os principais destinos? Os principais destinos da migração internacional são os países industrializados. Entre eles estão Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Alemanha, França, Portugal, entre muitos outros da nação da União Europeia. O principal país com mais migrantes é os Estados Unidos, que contém cerca de 44,4 milhões de pessoas de quase todas as outras nacionalidades. E segundo esse mesmo relatório divulgado pela Pew Research Center, os imigrantes nos Estados Unidos representam 13,6% da população americana, quase o triplo do que havia em 1979, informou o relatório. Os pontos positivos e negativos da migração. Para a pessoa, nós temos uma busca de melhor condição de vida em um país desenvolvido, que por consequência acaba tendo um acesso mais facilitado em
condicionalismo cultural, econômico e demográfico do país. E por outro lado da pessoa, temos o lado negativo, temos a questão que a pessoa pode sofrer xenofobia, seja por etnia, raça ou cultura, e isso pode deixar ela em uma situação muito desconfortável. E a depender da pessoa, ela pode demorar a se adaptar em outro país com outra cultura. Para a empresa é o meio onde mais tem a se beneficiar por isso, pois ela encontra mão de obra barata, algumas vezes com qualificação, uma maior e melhor produtividade, uma melhor competitividade. E por um lado negativo, nós temos uma concorrência desleal com outras pessoas que querem trabalhar por simplesmente o migrante ter um baixo custo da mão de obra. Para a sociedade. Para a sociedade, nós temos o conhecimento de novas culturas, além do capital externo. O que é o capital externo? Capital externo significa que o país está injetando diretamente ou indiretamente dinheiro em outro país, como por meio de importação, exportação, pagamento de serviços, aplicação de banco, de mercado imobiliário. E um outro lado positivo seria que, se a nação sofrer com escassez de mão de obra, isso pode solucionar o problema. Como, por exemplo, o Canadá, onde eles fazem diversos programas para os migrantes irem para lá trabalhar. E para o lado positivo dos países que perdem a sua população, eles podem simplesmente aumentar o salário de quem fica por lá, o que acaba se tornando um ponto positivo. Para o lado negativo da sociedade, que acaba perdendo o seu, a sua população para outros países, temos a perca da qualificação da mão de obra. Isso ocorre em diversos países como da América Central, como o Caribe, entre outros, onde a população não quer ficar por lá. E o fenômeno disso é chamado fuga de cérebros, onde a pessoa com qualificação acaba indo embora para outro país em busca de melhores condições de vida. Para a sociedade que temos, que recebe os imigrantes, no caso, temos a chamada superlotação de cidades e centros, o que aumenta a criminalidade e gera muitas consequências, como xenofobia, onde as pessoas nativas chamam-a de terrorista e delinquente. Encerro minha fala e passo para a Luísa. Obrigada a todos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre uma lei que foi reformulada no ano de 2017, em que basicamente facilitava a entrada de imigrantes no Brasil. Paulo e Maicon possuem opiniões opostas em relação a essa lei. Vamos ouvi-lo com a palavra, Paulo. Bom, como o Luiz já falou, temos opiniões diversas, eu sou totalmente contra a lei. E eu tenho uma pergunta para Maicon, certo? A oposição sobre essa lei. Por que essa a facilitada de entrada de imigrantes seria uma coisa boa, sendo que diversos países desenvolvidos e vários outros estão na contramão disso, dificultando a entrada deles? Obrigado pela palavra, Paulo. Eu, como Paulo falou, que era contra a lei, eu sou a favor da lei. E temos um ponto positivo nessa lei que possibilita uma melhor qualidade de vida e, quiçá, promover o igualitarismo entre as nações, além de que o decreto se refere também aos vistos temporários de 1 ano, aos quais tiveram em situações de conflito armado, de calamidade de grande proporção, de desastres ambientais ou de grande violação dos direitos humanos. Encerro minha defesa e passo para a Luísa. Agora, Maicon, sua pergunta. Então, tenho uma pergunta para Paulo, meu colega. Paulo, para você, seria bem visto para o país esta barreira para conter os imigrantes que estão fugindo da guerra e da fome?
Acredito eu que sim, que certamente seria bem visto para o país, porque mostraria que nós estamos seguindo o modelo de grandes países da Europa, como a Alemanha e França, e a grande potência dos Estados Unidos, que estão se cuidando muito bem e justamente fazendo um controle maior para evitar um ataque terrorista, que nós sabemos que certamente é um grande problema no mundo hoje. Encerro minha defesa e passo para a Luísa. Bom, agora eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois. Bom, em uma notícia publicada no site O Globo em 2017 pela Maria Lima, foi retratada uma notícia que diz respeito aos indígenas, cujas reservas fazem parte de outros países, como a Venezuela e a Bolívia. Com isso, foi concedido a eles o livre direito a trânsito nas fronteiras, sem intervenção da polícia. Gostaria de saber qual é a opinião de vocês em relação a isso. Mas não é só isso. Houve uma grande carga de comentários que relatavam que traficantes e terroristas entraram entrar livremente no Brasil fantasiados de índio. Com isso, gostaria de saber a opinião de vocês sobre essas duas informações. A minha opinião seria que é bastante inovadora, né, essa lei, pois na questão dos índios, como foi retratado por Luiz, seria favorecedora, né, para que assim eles se deslocariam livremente entre os países, promovendo o conhecimento entre culturas distintas e assim podendo conhecer costumes e hábitos de outras tribos indígenas que poderiam acrescentar muito para eles. Passo para Paulo. A minha resposta sobre isso seria que certamente não é uma medida positiva para os índios se movimentarem pelas fronteiras, porque além de se movimentarem por terras ocupadas, favorecia o aumento do tráfico de drogas, que é um problema que o Brasil certamente não consegue controlar. Além de facilitar possíveis ataques terroristas, já que o país estaria indo contramão do mundo e certamente seria um alvo mais fácil. Sobre o, a afirmação dos internautas de não gostarem, eu concordo plenamente, porque como eu falei antes, aumentaria muito o tráfico de drogas no país e certamente ninguém gostaria de um atentado aqui no país, porque o Brasil é um país que certamente não é desenvolvido, não tem como suportar imigrantes, além do que, no caso, não conseguiríamos, né? Não damos nem conta da nossa população, quanto mais das outras. Encerro minha defesa e passo para a Luiz. Obrigada a todos pelas respostas. Agora cederei o espaço para vocês prestarem suas considerações finais. Com a palavra, Paulo. Obrigado pelo convite de estar aqui, primeiramente. Minhas considerações finais, como eu falei, é uma coisa muito negativa, porque países desenvolvidos estão fazendo justamente ao contrário, evitando ataques terroristas. E o Brasil, além de estar facilitando ataques terroristas, também está aumentando o fluxo de tráfico de drogas que tem aqui. Então, certamente é um lado negativo, além do que não damos conta da nossa população, temos diversos problemas. E acredito sim que temos muito mais coisa do que se preocupar do que facilitar a entrada de imigrantes, que geraria mais problemas para a nossa população. Passo minha palavra para Michael. Ao meu ver, eu acredito que esta lei seria uma boa, pois possibilitaria, né, uma qualidade melhor de vida para esses imigrantes que estão buscando um local seguro, longe de guerras, de desastres naturais, e será mesmo que seria um modelo a se seguir, esse modelo dos países bastante desenvolvidos que
barra a entrada desses imigrantes por acharem que poderiam trazer perigo e poderiam sim haver um perigo, um certo perigo, mas não que um certo controle que não bloqueasse totalmente as fronteiras e fossem feitos pelos responsáveis policiais que estão nessa fronteira para manter uma relação boa entre os países e assim fazendo com que as pessoas possam ter uma melhor vida, uma continuidade, possam dar uma continuidade, né? E sendo assim, podendo seguir a vida como sempre desejou e sempre sonhou. Encerro as minhas considerações. Bom, gostaria de agradecer aos dois pela presença. Muito obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui e até a próxima.